O BODB11 está fazendo a sua terceira emissão de cotas. E no vídeo de hoje eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre essas emissões. Tanto os períodos, o calendário de eventos, os preços, quem tem direito a cada etapa, o pipeline, todas essas informações eu vou te falar e te explicar como funciona no vídeo de hoje. Eu sou Danilo Carvalho, analista CNPI, e aqui nesse canal eu tenho o intuito de falar com você da forma mais simples, descomplicada, sobre FIINFRA, FIAGRO e investimento de modo geral. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui e, caso você já seja um inscrito, não esqueça de curtir esse vídeo, tudo bem? Um segundo convite que eu quero fazer é que vocês me sigam também no Instagram. Lá eu tenho um contato muito mais próximo, afinal lá eu olho diariamente, posto conteúdo, caixinha de dúvida, então eu tenho um contato muito mais próximo com vocês por lá. Bom, vamos dar continuidade. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver cada etapa e eu vou explicando cada parte desse processo de emissão do BODB11, tudo bem? Bom, o BODB11 é um FIINFRA da Bocaina, que é uma casa dedicada para a infraestrutura, e ela está fazendo a sua terceira emissão. Vou passar aqui para os dados. Para começar, vamos falar sobre os valores da oferta. O BODB11 está buscando um volume inicial de 300 milhões de reais. Esse é um valor grande para esse fundo. Atualmente ele tem um patrimônio de 120 milhões de reais, ele quer mais do que dobrar esse tamanho e está buscando aí uma captação de 300 milhões de reais. A captação mínima, ou seja, aquela captação que é necessária para que a oferta dê continuidade, é de 30 milhões de reais, aproximadamente. Né? Tem um valor quebrado lá no final, mas eu vou trazer sempre o valor aproximado para vocês. Então é de 30 milhões de reais. Deixa eu voltar a tela para mim e eu vou só relembrar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo esse conteúdo aqui, falando passo a passo da emissão, todos os valores, mas isso não significa que eu estou recomendando a compra ou a venda desse ativo, participar ou não participar desta emissão. Essa recomendação ela é exclusiva para os meus assinantes. Lá onde eu tenho uma carteira recomendada, onde eu falo a tese de investimento, preço teto, se faz sentido entrar ou não, tem um plantão de dúvidas exclusivo para os assinantes. Então, se você gosta de FIINFRA, de FIAGRO, quer ter os melhores FIAGROs na sua carteira com uma tese de investimento fundamentada, eu vou deixar aqui na descrição e no comentário o link para a nossa carteira recomendada. Inclusive, durante esse ano de 2023, nós temos a carteira de FIAGRO e de FIINFRA, as duas carteiras, pelo preço de uma só. Então, aproveite essa oportunidade, clica lá e acesse a nossa carteira. Voltando aqui, já falei da captação mínima. Nessa oferta vai ter um lote adicional de 25%. E o que é esse tal lote adicional? Lote adicional é o valor que pode ser acrescentado ao montante inicial. Então, como eu citei para vocês, eles estão buscando inicialmente 300 milhões de reais. Porém, eles podem ter um lote adicional de até 25% a mais, que é de aproximadamente 75 milhões. Assim sendo, caso haja demanda, o BODB pode captar até 375 milhões. Um valor um pouquinho abaixo, mas arredondando, 375 milhões aproximadamente, considerando já o lote adicional. Agora vamos falar sobre o preço da oferta. Para aquelas pessoas que querem participar da oferta, elas vão precisar desembolsar R$ 9,70. Porém, esse é o valor que vai sair do bolso do cotista. O valor que entra para o fundo vai ser de R$ 9,38. Os outros 32 centavos, eles são referentes à taxa de distribuição. Então, ali a corretora, os agentes que estão fazendo essa distribuição, captando os clientes. Então, tudo isso, existe uma cadeia de profissionais que são remunerados nessa emissão e isso é esse valor que equivale os 32 centavos. Tudo bem? Agora, falando sobre o fator de proporção. Este fator de proporção, como nós vimos, falei inicialmente, o fundo hoje tem cerca de 120 milhões de patrimônio. Está buscando 300 milhões, então está mais do que dobrando. E o fator de proporção é exatamente o quanto você vai ter de direito de comprar novas cotas.
Nesse caso aqui, o fator de proporção é de 2,5. Ou seja, a cada cota que você tiver, você consegue comprar mais duas. E por que eu falo comprar mais duas? Porque no fator de proporção, ele sempre é um valor arredondado para baixo. Se você tiver uma cota, você vai ter o direito de comprar mais duas cotas. Se você tiver duas cotas, aí sim você vai ter o direito de comprar 5 cotas. Não tem como você comprar só meia cota, naturalmente. Então, este é o fator de proporção, 256%. Na sequência, a gente tem aqui o investimento mínimo. Esse investimento mínimo é de R$25 mil, o que representa 2.666 cotas. Mas o ponto importante de lembrar aqui é que esse investimento mínimo não é para aquelas pessoas que já são cotistas. Esse investimento mínimo é quem vai participar, quem atualmente não é cotista e quer participar desta emissão, e aí vai ter um período de subscrição onde ele pode escolher subscrever, porém tem que ser no valor igual ou superior ao preço mínimo, né? Um investimento mínimo. Agora vamos dar continuidade e falar sobre os períodos. No dia 27/4 será a data base. E aqui até deixar claro, esses valores eu estou falando aqui, eu coloquei numa tabelinha porque fica mais fácil de visualizar. Tudo isso é a mesma coisa que está no lado direito dos eventos aqui do BODB11. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição também todos os documentos, anúncio de início, a lâmina, prospecto, tudo eu vou deixar aqui na descrição, caso você queira consultar no momento futuro também ou após ver esse vídeo. Voltando aqui para a database, dia 27/4/2023, também chamada eventualmente data de corte, esta é a data no qual o fundo irá verificar a base de cotistas para fazer jus ao fator de proporção. Lembra que eu falei para vocês? Quem tem uma cota vai ter o direito de comprar duas. Isso ocorre com base na data do dia 27/4. Ou seja, quem dormiu no dia 27/4 com as cotas em mãos irá ter a possibilidade de participar dessa emissão naquele fator de proporção. E aí, no dia 2/5 até o dia 10/5, teremos o período de negociação. Esse período de negociação, ele acontece da seguinte forma. Lembra que eu falei para vocês, dia 27 vai ter a base de cotistas. Esses cotistas, eles irão receber o direito de preferência. Porém, como o nome já diz, é um direito. O cotista, ele vai decidir se exerce o direito ou não. Caso esse cotista não queira exercer esse direito, ele poderá vender esse direito para outras pessoas que queiram exercer. E esse é o período de negociação. Nesse período, você poderá fazer isso. Você que é cotista poderá vender o seu direito e você que não é cotista poderá comprar esse direito. Esse direito vai estar lá, BODB 12. E é isso que você vai poder comprar ou vender. Porém, um fato extremamente importante de falar aqui é que, caso você compre o BODB 12, você está comprando não a cota, você está comprando o direito de subscrição. Sendo assim, você irá ter que comprar o direito de subscrição e, na sequência, exercer esse direito. Então, eu vou dar um exemplo para que você possa entender melhor. Se você comprou o direito de subscrição, BODB 12, por 10 centavos, isso é um exemplo, não quero dizer se vai ser negociado a esse valor, a 10 centavos, você precisará exercer esse direito. Para exercer esse direito, você vai precisar desembolsar mais R$ 9,70. Então, para você, esta emissão saiu a R$ 9,80, porque você não era cotista e comprou o direito de subscrição. E você, que era cotista e vendeu, você vai receber os 10 centavos e, naturalmente, não vai ter mais a possibilidade de exercer o direito. Tudo bem? Bom, então o período dessa negociação será do dia 2/5 até o dia 10/5. Já o período para exercer a sua preferência será do dia 2/5 até o dia 12/5. E aqui eu sempre uso como base o que pode ser feito na B3, que é o que atinge a maior parte do investidor. Aqui no nosso lado direito, onde tem todos os eventos, você vai ver que haverá tanto uma data para a finalização de algo na B3 e também no escriturador. Mas a B3 abrange a maioria das pessoas e eu sugiro sempre que você faça também nesse período da B3. Esse é o período de
preferência, ou seja, o período no qual você irá poder exercer o seu direito. Se você já é cotista, simplesmente exercer, e você que comprou a cota também precisará exercer. Isso ocorrerá do dia 5 até o dia 12 do 5. Do dia 17 do 5 até o dia 23 do 5, ocorrerá o período de sobras e montante adicional. E o que é esse tal período de sobras e montante adicional? Nós vamos ter aqui uma base de cotistas. Naturalmente, nem todos irão participar da emissão. Se assim sendo, irá sobrar algumas cotas. Então, foi feito todo o período de preferência lá, algumas pessoas exerceram, outras não, sobrou algumas cotas. Essas sobras, ela será distribuída novamente para aquelas pessoas que participaram do período de preferência, ou seja, que participaram da emissão, exercendo os seus direitos. A partir do momento que é encerrado o período de preferência, quem participou da fase de preferência. Se você não participou no primeiro momento, acabou a emissão para você, tá? Mas para quem participou, vai receber um novo fator de proporção, onde ele poderá novamente exercer e comprar mais cotas. Vamos dar um passo atrás, eu vou explicar tudo aqui novamente. Hoje, o cotista do BODB11 recebeu um fator de proporção de 2,5, ou seja, cada 2 cotas ele poderia comprar 5. Supondo que o cotista exerceu esse direito, ele passa para a próxima fase e vai para o período de sobras. Nesse período de sobras, ele vai receber um novo fator de proporção. Ou seja, ele pode receber um fator de proporção, por exemplo, de 1 para 5. A cada uma cota, pode comprar mais 5. Um exemplo. E aí, ele vai escolher, de novo, acontece a mesma coisa. Ele pode escolher se ele vai exercer e fazer mais 5, comprar mais 5 cotas ou não. Esse é o primeiro cenário onde o cotista exerceu. No segundo cenário, o cotista ele não exerceu, ele não participou, ou ele vendeu os direitos dele. Ele encerrou o período de preferência, ele não recebe novo fator de proporção nas sobras. Para ele, encerrou. Tudo bem? Ok. Nesse momento das sobras, o cotista vai ter um novo fator de proporção, vai poder exercer ou não, e aí a gente ainda tem o montante adicional. O montante adicional é como se fosse as sobras das sobras. Ou seja, algumas pessoas não irão participar também do período de sobras, irá sobrar cotas, assim, é uma possibilidade, né, de sobrar cotas, e então o cotista vai poder solicitar esse montante adicional também. Ele vai exercer as 5 cotas que eu dei como exemplo e pedir mais algumas. Isso é o montante adicional. E aí a gente tem 2 cenários, né? Primeiro é que todo mundo pediu, todo mundo foi atendido. Todo mundo pediu, se todos pediram, todos foram atendidos, ok, acabou a oferta, cada um com seu dinheiro, fundo feliz, captou tudo que poderia. Existe a possibilidade de ter mais demanda do que possibilidade de entrega. Lembra que eu falei para vocês, o fundo ele vai conseguir captar até 365 milhões? Então, caso a demanda seja maior, por exemplo, de 400 milhões, ele terá que fazer um rateio, de modo que os cotistas não serão atendidos integralmente, vai ser atendido em parte. E um terceiro cenário é caso não tenha demanda suficiente, ainda sobre muitas cotas. Nesse caso, a gente tem a parte da oferta pública, que vai ser desde o dia 2 do 5, no início da oferta, até o dia 30 do 5. Nesse período, o investidor que não é cotista, que não comprou o direito de subscrição, poderá entrar na oferta. Porém, tem um investimento mínimo, que foi o que nós falamos lá no slide anterior, deixa eu ver aqui, 25 mil reais, ou seja, 2.666 cotas, para poder participar dessa oferta pública. Agora que já comentamos sobre as datas, sobre os preços, vamos passar para a parte do pipeline, mas antes disso eu gostaria de te mostrar um outro fator que eu acho interessante, que o fundo destacou na sua lâmina. E eu sei que algumas pessoas podem ter dúvida nesse sentido. E aqui ele colocou dentro da lâmina, de novo, vai ficar aqui dentro da descrição, o documento para que você possa visualizar de forma integral. E esse destaque aqui, não foi eu que fiz, tá? No documento já estava assim, foi por isso que me chamou a atenção e eu gostaria de explicar para vocês. E aqui está dizendo na primeira coluna, qual será a destinação dos recursos da oferta. E aí ele grifa aqui, Bocaina Inframaster 3.
E aí você pode estar se perguntando, por que ter esse Master 3? Ou por que o Bocanos se chama FIC e não somente FIINFRA? Para você que é nosso assinante, você já tem um curso básico lá, tanto de FIINFRA e FIAGRO. Se você não viu ainda, sugiro que veja, e você vai entender muito bem todo o funcionamento, tanto de infra quanto de agro. Para você que já é assinante, já é gratuito. E você que não é um assinante ainda, inclusive considere ser um assinante, somente por esse curso já valeria a pena. A assinatura é de R$ 27,00 e esse curso básico seria para você por R$ 27,00. Uma vez que você já vai ter acesso a tudo que eu citei, uma carteira recomendada, preço teto, plantão de dúvidas, um canal exclusivo para assinantes, onde a gente tem uma comunicação direta e também terá acesso ao curso gratuito. Tudo isso por R$ 27,00. Mas para quem não tem acesso, vou falar aqui rapidamente para que você tenha uma noção, pelo menos, do porquê que isso ocorre. E você vai ver isso ocorrendo em todos os outros FIINFRAs. O FIINFRA ele tem isenção tanto no ganho de capital quanto no rendimento. E isso só ocorre se ele estiver enquadrado. Para que o FIINFRA esteja enquadrado, ele precisa ter, em até 6 meses da sua primeira emissão, 67% do seu patrimônio investido em debêntures incentivadas. E até 2 anos para ter 85% investido. Porém, lembra que eu citei aqui? A partir da sua primeira emissão. Logo, se eu faço uma emissão como essa aqui, de 300 milhões, que já é acima do meu valor natural hoje, que é de 120, no caso do BODB11. Você concorda comigo que assim que for integralizado esse valor, ele ficará desenquadrado? Porque quando o valor caiu na conta, ele desenquadrou, porque ele tem 120 milhões, que está alocado em alguns ativos. Quando entrou aquilo no caixa, já desenquadrou. Ele vai ter menos de 67% do seu valor investido em debêntures incentivadas. E por isso, eles fazem Master 1, 2, 3, 4 e fazem um FIC, onde eles colocam esses ativos lá dentro e continuam tendo a isenção fiscal. Tudo bem? Acho que foi um ponto importante para a gente destacar aqui. Agora vamos falar sobre o pipeline. O BODB11 trouxe aqui um pipeline potencial, isso aqui naturalmente é importante que você entenda que é algo esperado, até porque ele fez um pipeline para 300 milhões. Ele pode captar bem menos ou ele pode captar um pouco mais. Então isso aqui é algo, esperado. E aí ele vai aumentar a sua posição em alguns ativos que ele já tem. Então, por exemplo, Liga ele já tem, mas vai aumentar a sua posição em 30 milhões de reais. Enalta também do setor de óleo e gás, ele já tem em carteira, mas pretende aumentar em 20 milhões de reais. Hélio Valgas, na mesma sequência, é um ativo que já tem na carteira, que eles pretendem aumentar mais 20 milhões de reais. Tesc, mais 20 milhões, e a partir daí são debêntures novas. Então, debênture A, aí ele só vai dizer qual é o setor e as taxas, ele não vai dizer qual é o ativo. Isso é super comum, não é falta de transparência, é só para guardar a operação. Sim, o período termina no final do mês que vem, né? Toda a emissão termina no mês que vem ou em julho. E aí, se ele deixa aqui claro quais são os ativos, eventualmente existe a possibilidade de outros fundos buscarem por esses ativos também. Então eles acabam camuflando, mas trazem para a gente aqui qual é o setor, que é o setor de transmissão, a debênture A, e a intenção é de investir 45 milhões. Na debênture B, é uma debênture de saneamento, onde eles buscam investir 50 milhões. A debênture C, setor de geração de energia eólica, para uma ideia de investir 25 milhões de reais. A debênture D, de saneamento, a E, de transmissão e a F, de rodovia. Na D, ele pretende investir 20 milhões, E, 25, na F, 25 milhões e manter 20 milhões em caixa. É super comum, o BODB também sempre mantém ali parte dos seus ativos em caixa. Isso para facilitar a distribuição, uma vez que eles mantêm a distribuição constante. Aqui ele trouxe 2 pontos importantes também sobre esse pipeline. A debênture A e a debênture B é algo muito mais na linha do que o BODB faz, que é originar e estruturar os ativos. Já a debênture C, D, E e F
são debêntures que eles vão buscar no mercado secundário. Isso não significa que a debênture é boa ou ruim, só que eles vão estar buscando no mercado secundário, diferente do que eles têm o hábito de fazer e tem um time em qual o DNA é de fazer originação e estruturação. Isso daqui, existe um aumento em alguns ativos que já estão na sua carteira, e aí, naturalmente, se você olhar o ativo que já está e mais esse valor, vai ficar uma concentração muito maior. Porém, isso aqui é um cenário onde haverá 300 milhões entrando. E aí o PL não vai ser mais de 120 milhões, vai ser de 420. E aí, então, a gente vai ter alguns percentuais ali, médio de 12% por ativo, diminuindo um pouco a sua concentração. Deixa eu concluir aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Escreve aqui no comentário o que vocês acharam, se vocês tiverem alguma dúvida. Eu espero realmente que vocês tenham conseguido entender todas as etapas desta emissão. De novo, não é uma recomendação para você entrar ou não, é simplesmente para que você tenha uma noção do que está acontecendo dentro dessa emissão. Se você ainda não é um inscrito e está me ouvindo até aqui, se inscreve, porque você está gostando desse conteúdo. E se ainda não curtiu, aperta o botão de curtir. E não se esqueça de também me seguir pelo Instagram. Agora, a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!